Olá, boa noite, boa noite. Vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, encerrar esse ciclo de estudos aqui do Livro dos Espíritos. Hoje a conclusão número 9, que é a última conclusão do Livro dos Espíritos. Nós já falamos das 8 conclusões anteriores. Deixa eu só levantar essa cadeira aqui que ela está baixa. Nós já conversamos sobre as 8 conclusões anteriores e hoje vamos conversar então sobre essa conclusão número 9 do Livro dos Espíritos. Seguindo, mais uma vez, Kardec segue a forma de explicar aos que ele chamou de adversários do Espiritismo. Lembrando que a época dele, o ponto, por dizer assim, adverso, estava na ideia materialista, no materialismo. Então essas conclusões, Kardec nas conclusões, ele vai reforçando o pensamento para o entendimento da espiritualidade como um todo. E, óbvio, tinha como contraponto a doutrina materialista. Então aqui ele vai trabalhar esse tópico, esse assunto, sobre os adversários do Espiritismo. Então, vamos fazer como nós já fizemos das outras vezes. Ele diz assim: os adversários do Espiritismo não deixaram de armar-se contra ele e de algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando as observações ainda são incompletas e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Todavia, 3/4 partes desses sistemas já caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar espíritos bons ao homem. Doutrina absurda porque é desmentida pelos fatos, ímpia porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Então vamos lá. O que Kardec trabalha aqui? Primeiro, ele coloca que uma ciência nova, e aí é interessante observar Kardec tratando o pensamento espírita como uma ciência, que assim ele o tratava. Uma ciência nova, ela está em desenvolvimento. Ela está ainda em processo de maturação, não maturação do conhecimento dessa ciência, mas maturação do método, maturação do estudioso, ou maturação do estudo. E Kardec ele chama atenção sobre isso. Se nós olharmos o primeiro capítulo do livro A Gênese, nós veremos Kardec falando do caráter progressivo da doutrina espírita, falando do progresso. E é interessante essa fala de Kardec, porque ele vai dizer, nesse primeiro capítulo do livro A Gênese, que tem por título O Caráter da Revelação Espírita, ele vai colocar lá uma frase, ele vai escrever uma frase interessante, ele vai dizer: o Espiritismo anda lado a lado com o progresso. Veja, lado a lado com o progresso. E andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado. Pois se ele estiver errado em um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade surgir, nova verdade surgir, ele a acata. Em outras palavras, há uma evolução, não na doutrina, mas na forma de perceber e também na forma de apresentar. Então, por isso que é uma revelação. E diz Kardec, então, que não se tem uma cristalização. E é isso que ele chama a atenção nessa primeira parte do primeiro parágrafo, da conclusão número 9. Justamente dizendo que vários sistemas que se contrapuseram ao pensamento espírita, vários sistemas caíram. E ele diz uma
três partes, né? Até a terça parte. E ele chama atenção aqui para um dos sistemas que, aliás, hoje ainda muitos dizem. Hoje ainda pessoas falam que as manifestações dos espíritos são de espíritos do mal, muitos até dizem demoníaca. E aqui Kardec faz um raciocínio de uma linha só, mas um raciocínio kardeciano, seguro. Veja o que ele diz aqui. Essa ideia de que as comunicações são dos espíritos maus. Ele diz assim, seria como se para Deus, ou a Deus, fosse impossível enviar bons espíritos aos homens. Ou seja, quer dizer que o que é mal, Deus permite comunicar, o que é bom, não. Veja a lógica. Veja como Kardec, só numa linha, ele desmonta um raciocínio, de certa forma, sofismático. Né? Um raciocínio sofismático, um sofisma. Ele desmonta. Agora, por um outro aspecto, ainda trabalhado por Kardec, maus espíritos dando bons conselhos. Maus espíritos dando bons conselhos. Porque a orientação dos espíritos, essas orientações foram e são orientações para uma vida melhor em termos de comportamento, de entendimento, de moral. Como seriam ensinos ruins, demoníacos, se são ensinos que nos soerguem, que nos dão a serenidade? Então, é esse o sentido que Kardec traz para demover esse tipo de raciocínio contrário ao pensamento espírita. E nós podemos observar isso. Nós podemos observar o conteúdo do ensino espírita. Ele nos conduz a uma vida mais equilibrada. Equilibrada não no sentido moralista. Ele nos leva a reflexões morais. Ele nos leva a fazer reflexões existenciais. É esse um ponto forte, significativo. Se olharmos o Livro dos Espíritos, as perguntas que nós já analisamos, qual delas tem um ensino que nos conduz a mal em termos de comportamento, convivência e existência? Nos esclarecem. Se olharmos os ensinos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarecem, nos confortam. E assim em todo o pensamento espírita. É isso que Kardec está dizendo. Não se pode tirar coisas boas de fontes más. É a teoria, no direito é usado muito, a teoria da árvore contaminada. Uma árvore contaminada contamina os frutos. Então, os ensinos dos espíritos são bons, porque vieram de bons espíritos. Vieram de espíritos sérios. Há comunicações de espíritos maus? Nós já estudamos sobre isso. A partir da questão número 100, da questão 100 à questão 113 do Livro dos Espíritos, que estudamos a escala espírita, as 10 classes das 3 ordens, mas a comunicação trazida pela doutrina espírita é uma comunicação de ensinos que nos elevam, que nos soerguem. Então é isso que Kardec diz. E ele segue. Diz ele, os espíritos sempre disseram que não nos inquietássemos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Aqui já pode-se falar até para os próprios espíritas, os espíritas da época e os espíritas de hoje, que criam sistemas próprios. E aqui eu faço
chamo a atenção para um outro ponto que Kardec nos trouxe. Há um outro comentário que ele faz agora no compêndio de textos de Kardec que foram compilados numa obra chamada Obras Póstumas. Os textos ali compilados, e um deles, Projeto Espírita de 1868, Kardec fala dessa unidade que está aqui colocada. Ele chama de unidade de princípios. E lá ele escreve o seguinte: a única coisa capaz de retardar a marcha do espiritismo seria a falta de unidade. Falta de unidade. E aí ele acrescenta: para evitar isso, senão não pelo presente, mas pelo futuro ou para o futuro, é que tomamos o cuidado de apontar todos os tópicos com tamanha precisão e clareza que ficasse impossível uma interpretação divergente. Por que ele escreve, se não para o presente, pelo menos para o futuro? Porque no presente era isso que estava acontecendo. Diversas formas de entender, sistemas criados. Hoje também nós temos isso. Nós temos uma ideia que a gente chama de espiritismo à moda da casa. O espiritismo não pode ser a moda da casa, ele é o espiritismo. Agora, há pessoas que acabam criando sistemas e dão a esses sistemas o nome de espiritismo. Não é por nominar um sistema que ele se torna espírita. Então Kardec está chamando a atenção para termos esse cuidado, para a busca da unidade. E aí ele segue: enquanto não se faz, ao se perguntar aos espíritos, enquanto não se faz a unidade, em que o homem imparcial e desinteressado pode basear-se para formar um juízo? Eis a resposta que nos deram. E aqui é a resposta do Espírito Santo Agostinho. Essa resposta é assinada pelo Espírito Santo Agostinho. A pergunta é: até que essa unidade se faça, como é que nós podemos avaliar, interpretar a mensagem ou as mensagens dos Espíritos? Aí eles respondem: a mais pura luz não pode ser obscurecida por nuvem alguma. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Sem jaça, sem a impureza. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. Pureza dos seus ensinos. Pureza não significa puerilidade, infantilidade, ingenuidade. Pureza é no sentido da linguagem respeitosa, é no sentido da linguagem simples, porém esclarecedora, é no sentido da mensagem equilibrada. Então diz ele: julgai, pois, os espíritos, ou seja, as comunicações, pela pureza dos seus ensinos. Em outras palavras, não é pelo nome que assina a mensagem. Não é o nome, mas o conteúdo. Aquele conteúdo é esclarecedor, é um conteúdo que nos eleva, é um conteúdo que nos esclarece, que nos ensina a um comportamento respeitoso, a um raciocínio lógico. Sim, opa, então, espírito bom? Não, então questionemos. E ele segue: não vos esqueçais de que entre os espíritos há os que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. Já vimos isso quando estudamos lá a terceira ordem, da 10ª à 6ª classe dos espíritos, os imperfeitos. Então há espíritos que trarão mensagens de cunho raso. Não são espíritos superiores? Se o cunho da mensagem é raso, é rasteiro, o espírito também é raso em conhecimento. Se a mensagem é leviana, o espírito também é leviano. Então ele diz que há espíritos que ainda não se despojaram dessas paixões terrenas. Por isso falam mais das coisas terrenas
Por isso falam mais dos apegos terrenos do que dos elementos espirituais. E aí ele segue. Sabei distingui-los, os espíritos, sabei distingui-los pela linguagem de que se utilizam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Vejam, que coisa interessante. E se nessas ideias nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em suma, se suas palavras são sempre marcadas pelo cunho de sabedoria que denota a verdadeira superioridade. Olha que perfeição, olha que perfeição. A mensagem dos espíritos, elas não podem ser, as mensagens dos espíritos superiores, não podem ser fúteis. Por isso, os espíritos superiores não falam de futilidades. Não significa que eles sejam severos, não. Eles falam até com bom humor. Nós vimos aqui, ao longo do estudo do Livro dos Espíritos, respostas que os espíritos davam carregadas de bom humor. Eles não são pueris, infantis nas respostas. Eles não são levianos nas respostas. Eles não são jocosos nas respostas. São bem-humorados, mas respondem com respeitabilidade. Respondem com cordialidade, com carinho, com atenção. Então é importante nós observarmos as mensagens dos espíritos e não focarmos no nome que assina, mas no conteúdo que a mensagem traz. Se é um conteúdo que fere a boa lógica, que não tem um encadeamento lógico das ideias, não pode ser de um espírito equilibrado. Perceberam? Apenas um parênteses, a Marilce pergunta aqui qual é o tema. Nós estamos conversando, Marilce, sobre a conclusão número 9 do Livro dos Espíritos, encerrando hoje o estudo do Livro dos Espíritos, que nós começamos em abril do ano passado, em abril de 2020. Então estamos hoje na última conclusão, na conclusão número 9. Perceberam? Isso Kardec fala também no Livro dos Médiuns, no último capítulo das dissertações espíritas. Ele fala isso aqui na introdução do Livro dos Espíritos, lá, a introdução número 3 do Livro dos Espíritos, sobre a linguagem dos espíritos. Tivemos conversamos sobre o Livro dos Espíritos. Aqui a Marinalva traz uma frase, né? Essa aqui é uma frase da Epístola Joanina, capítulo 4 da Epístola de João. Não creais em todos os espíritos, vede primeiro se eles procedem de Deus. Essa é uma fala de João, o evangelista, na sua primeira epístola, no capítulo 4, quando ele diz: irmãos, não creais em todos os espíritos, vede primeiro se eles procedem de Deus. Em outras palavras, prestemos atenção no conteúdo. No conteúdo. E aqui ele continua: se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas está longe disso. Ainda estáis aprendendo a distinguir o erro da verdade. Faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado ao mal. É desse lado que os homens se unirão pela própria força das coisas, pois julgarão que é aí que está a verdade. Agora, para isso acontecer, para que haja essa unidade preconizada pelo Espírito Santo Agostinho, trabalhada por Kardec, para que haja essa unidade, é preciso que nos despojemos da vaidade, nos despojemos da prepotência, do orgulho, porque não há seção de ideias onde há orgulho. Não há unidade onde não tem quem está disposto a ceder. Então, quando o Espírito Santo Agostinho diz aqui que ainda estamos longe dessa perfeição, é verdade.
Se olharmos a última questão do Livro dos Espíritos, a 1019, nós veremos que o bem só reinará na terra quando da terra forem banidos o orgulho e o egoísmo, disseram os Espíritos. Então é uma lição para nós todos, é uma lição para nós todos, sobre essa unidade, para que atinjamos, para que consigamos a unidade, é preciso que tenhamos primeiro a união. Para não ficarmos criando contendas. Como dizia o Cristo, ou disse o Cristo, fuja do fermento dos fariseus, das discussões estéreis. E segue. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo há os que divergem de opinião sobre alguns pontos de vista da teoria, todos, por outro lado, estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Essa frase é importante. Pontos fundamentais. Raras são as discussões sobre os pontos fundamentais. Discutem-se pontos superficiais. Não vai-se ao âmago. É como disse Kardec na introdução, no primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec se refere às matérias contidas nos Evangelhos. Lá, diz Kardec nessa introdução, as matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. E acrescenta ele, dessas 5, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Mas a moral, essa é inatacável. A moral do Cristo, ou sobre a moral do Cristo, pouco se discute. Mas sobre coisas superficiais gera muita divergência. Discute se Jesus nasceu em Belém, se nasceu em Nazaré, se Jesus tinha irmãos, não tinha irmãos. Atos comuns da vida do Cristo. Gera divergência. Se era milagre, se não era milagre, se o dogma existia ou não, se ele previu ou não previu o final dos tempos. Perde-se ou gasta-se tempos e mais tempos discutindo isso, divergindo sobre isso. Então, os acessórios acabam gerando divergências. Por que a moral não gera? Porque aquele que a entende já percebe que não se produz discutindo. E aquele que não a entende não quer entendê-la. Por isso não discute sobre ela, porque tem que mudar o comportamento. Então aqueles que querem mudar o comportamento abraçam o ensino moral e sabem que não há por que discutir. Agora os que não querem, não discutem porque não querem trabalhar com o raciocínio de uma reflexão e mudança comportamental. Agora discutir as questúnculas, essa não falta pessoa para isso. Então na doutrina espírita nós temos os princípios fundamentais. E talvez não se aprofunde e fica nas adjacências, fica no que está por fora, fica na camada superior. E Kardec dá um indício disso na conclusão número 7, que nós já estudamos, na conclusão número 7, quando ele fala dos 3 tipos de adeptos. Quando ele fala que o Espiritismo se nos apresenta sobre 3 aspectos, os das manifestações, dos ensinos morais advindos dessas manifestações e da aplicação desses princípios. Daí, diz ele, 3 tipos de adeptos, os que veem o Espiritismo somente como uma ciência de observação, os que entendem o ensino moral e os que aplicam em si os ensinos morais. Então, observemos. Recentemente uma pessoa me mandou uma mensagem falando que fez uma determinada exposição e o dirigente da reunião não concordou, dizendo que não é assim, que é assado. Para quê?
Para quê? Não há ganhos em discussões. Troca de ideias é diferente. Expor a sua ideia, ou expor a minha, chegarmos a um consenso. Dialogar. Agora, debater. Debater para quê? Quem ganha? Ninguém. Porque o debate não muda a outra pessoa. Eu continuarei com os meus argumentos, a outra pessoa continuará com os argumentos dela. Divergentes do mesmo jeito. O diálogo. Um fala, o outro ouve, o outro responde, o outro ouve. E vai se caminhando para um consenso, para uma ideia. Pode até não se fechar ainda um consenso. Pode-se aguardar mais um tempo, mas não há exaltação de ânimos. O debate gera ânimos exaltados porque um quer convencer o outro. Aquele que está convencido não quer convencer o outro. Ele quer que o outro por si mesmo se convença. Mas se o outro se convencer, ele também não quererá mais convencer o outro. Há um provérbio chinês que diz assim: o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. Olha que interessante. O homem fala, o sábio cala e o tolo discute. E irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz assim, aliás, uma rainha de França, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: é sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. Mais tolo. Quer dizer que calado a gente já é tolo. O outro é mais tolo porque resolveu falar. Veja o que fala. Veja o que fala. É sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. Isso é para o debate. Isso é para o debate. Então, debate, quando termina, alguém pergunta: quem ganhou? Um diálogo. Todos ganham. Porque todos ganham entendimento. Todos ganham moderação. Nós dialogamos pouco e debatemos muito. A doutrina espírita não conclama ao debate. Ela nos suscita a vontade de dialogar, A Daniela, oi Daniela, querida amiga de Brasília, e aliás uma excelente palestrante, uma obra belíssima, tem um livro, né, Diálogo à Sombra, muito legal, né, e ela tem um canal dela do YouTube, muito legal também, tá? Vale a pena segui-la, viu, Daniela? Vale a pena segui-la. Ela diz aqui: temos 2 ouvidos e uma boca, usemos na mesma proporção. Aprendi com a minha avó materna, Dona Nícia, ela diz aqui. Perfeito, Daniela. A nossa anatomia, né, já está dizendo isso, 2 ouvidos para uma boca, ou seja, escutemos 2 vezes mais. Há um texto muito interessante de Rubem Alves, esse pensador da educação, que se chama Escutatória. É um texto do Rubem Alves muito interessante. Ele diz que a gente tem muitos cursos e treinamentos de oratória, e que seria interessante termos o curso de escutatória. De escutatória. Nós escutamos pouco. E até escutamos pouco nós mesmos. E aí, seguindo a lógica muito bem colocada pela Daniela aqui, 2 ouvidos e uma boca, os ouvidos mais próximos das nossas bocas são os nossos. Os meus são os mais próximos. Então, que eu mesmo preste atenção naquilo que eu estou falando. Que pode ser que eu mesma perceba a impropriedade. É muito interessante isso. Então, Kardec vai, melhor dizendo, Santo Agostinho vai trazendo isso. Nos ensinando a escutatória. Nos ensinando a escutatória. E aí e vejam, voltando, as divergências em cima de pontos circunstanciais. De pontos circunstanciais. E segue. Portanto, diz o Espírito Santo Agostinho, existe unidade
à exceção daqueles, em número muito reduzido, que ainda não admitem intervenção dos espíritos nas manifestações. Isso à época dele. Atribuindo-as ou a causas puramente físicas, contrariando o axioma de que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou a um reflexo do nosso próprio pensamento que é desmentido pelos fatos. Um reflexo do nosso pensamento. Como reflexo do nosso pensamento, se aquilo que está sendo dito a pessoa mal conhece, aquela pela qual se deu a comunicação. Como reflexo de um pensamento, se muitas vezes o que é falado contradiz o que a própria pessoa pensa, em condições não mediúnicas. E, se são manifestações físicas, como manifestações físicas inteligentes, se não tiver a causa por inteligente? É o axioma, que aliás ele diz isso lá na questão número 4, salvo engano, do Livro dos Espíritos. Número 5, sei lá. Onde pode encontrar uma das causas da existência da divindade, de Deus. Ele diz: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Ou seja, se tudo que existe é um efeito, tem que ter uma causa. Agora, o que existe, essa ordem universal, nessa ordem na própria física universal, é inteligente. A causa só pode ser inteligente. E o acaso não tem existência. Se não tem existência, não terá inteligência. É isso que está dizendo Kardec. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controvertidas da ciência, mas não deve haver seitas rivais uma das outras. Eu fico pensando aqui no próprio movimento espírita. Seitas rivais. No próprio movimento espírita nós passamos a ter grupos rivais. Grupos que defendem um ponto de vista atacando outro ponto de vista. Tivemos movimentos rostenistas no movimento espírita, né? Um adepto disso, outro adepto daquilo, introduções de práticas estranhas ao próprio pensamento espírita. E aqui Kardec vem falando sobre isso, né? Que não se deve criar rivalidades internas. Não concordar com uma ideia é preciso aguardar para dizer a não concordância. Porque a minha não concordância pode ser porque eu não entendi. Pode ser que quando eu entender a ideia, eu não discorde mais dela. Então a não concordância pode ser fruto da ignorância do fato. A não compreensão completa do fato. Então é preciso aguardar. Entre falar de imediato ou falar depois, é mais indicado falar depois. Porque se eu falar de imediato, não tem como consertar. Se eu deixar para falar depois, eu posso falar, porque eu não falei antes. Então o não falado pode ser falado depois. O falado não tem conserto depois. Como dizem os hindus, 3 coisas nunca remontam à fonte: uma flecha atirada, uma oportunidade perdida, uma palavra proferida. Então dizem eles isso. Uma palavra proferida não volta. Então entre falar e não falar, melhor não falar, porque se eu não falar agora, eu posso falar depois, mas se eu falar agora, não terá como corrigir depois. Perceberam? Não terá como corrigir depois. E segue Kardec. Só poderá existir antagonismo entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Vejam que interessante essa frase agora. Diz ele aqui, só poderia existir antagonismo entre aqueles que querem o bem com aqueles que querem ou fazem o mal. Agora, como que 2 pessoas que querem o bem vão divergir? Perceberam?
Então, na verdade, se há uma divergência nesse aspecto antagonista, ele usa o termo aqui, antagonismo, só poderá ter o antagonista se ele for contrário, se ele tiver noção contrária ao outro. Então, o antagonista mal pode divergir do bem, mas dois que querem o bem, por que divergirão? Por que divergirão? Se os dois querem o bem? Por que criarão um embate se querem as mesmas coisas? O bem não se impõe. O bem não se disputa. É isso que Kardec, que o Espírito Santo Agostinho está dizendo aqui. Como que podem divergir duas pessoas, duas ideias que são semelhantes, são sinérgicas? Vejam que pergunta, que frase assim, interrogativa mais interessante. E segue. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal, nem desejar o mal ao seu próximo, sem distinções ou sem distinção de opiniões. Aqui a Xiomara diz, né, o bem se faz, se vive, simples assim. Simples, hein, Xiomara? Vejam. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal, nem desejar o mal ao seu próximo, sem distinção de opiniões. Se uma dessas escolas estiver errada, cedo ou tarde a luz brilhará para ela, caso a procure de boa fé e sem prevenção. Enquanto isso não acontece, há um laço comum que deve uni-las. No mesmo pensamento, todas têm uma única meta, pouco importando o caminho desde que conduza a essa meta. Nenhuma deve impor-se por meio de constrangimento material ou moral, e só estaria em caminho falso aquela que lançasse anátema sobre a outra, porque evidentemente estará agindo sob a influência de espíritos maus. Está clara a fala. Ainda enquanto não chegamos a um consenso, conversemos sobre os pontos convergentes e não sobre os divergentes. Se eu tenho pontos divergentes com outra pessoa, com outra escola, na linguagem kardeciana, vamos conversar sobre os pontos convergentes. O diálogo interreligioso entre as religiões. Nós temos pensamentos da filosofia espírita que são diametralmente opostos a pensamentos de outras escolas religiosas. Quer dizer que não teremos diálogo? Teremos. Teremos diálogo sobre os pontos convergentes. Fazer o bem é um ponto convergente entre as reuniões. Para que discutir elementos teológicos se podemos dialogar sobre elementos comportamentais? Para que discutirmos sobre uma exegese ou outra exegese se podemos dialogar sobre o sentimento? Em vez de discutir se a frase meu pai e eu somos um é um indicativo de uma unidade no sentido de trindade em Deus, vamos dialogar sobre amai-vos uns aos outros, sobre fazer o bem aos que vos odeiam, sobre orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, como disse o Cristo, sobre o vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Então é este o sentido que Kardec está colocando aqui. Para que ir nos pontos de anátema se podemos ir para os pontos de convergência? Doutora Marlene, querida amiga de Uberlândia, diz aqui, dialogar, mas sem proselitismo. E aí é interessante, doutora Marlene, essa ideia de dialogar sem proselitismo. Isso nos leva
o capítulo 3 do Livro dos Médiuns, quando Kardec trata dos sistemas. E lá ele diz, lá ele faz uma pergunta ao Espírito São Luís, dizendo assim: é lícito, é justo tentar convencer um incrédulo obstinado? É lícito tentar convencer um incrédulo obstinado? E o Espírito São Luís responde para ele: depende da natureza da incredulidade. Aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deverá passar. Veja, deixai-o por conta da providência, que encontrará meios de trazê-lo à vossa causa. Ide, as almas de bom ânimo, que são em número muito maior do que imaginais. Quando se tenta convencer o incrédulo obstinado sem perceber que a obstinação é justamente uma refratariedade, porque não é momento, está se tentando convencer de forma prosélita. Jesus, ele não fez o proselitismo, ele fez um convite. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Lá no capítulo 16 de Mateus. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. Veja, não é prosélito. Não é proselitismo, desculpe. Kardec, em um dos textos do compêndio chamado Obras Póstumas, Projeto Espírita de 1868, ele diz: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. O Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Não há proselitismo. Não há porquê o proselitismo. Não há porquê o proselitismo. E sigamos. Diz aqui então Santo Agostinho: o argumento supremo deve ser a razão, o bom senso. Não é o racionalismo, é a razão. Não é o racionalismo, é a razão. Diz ele: o argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as críticas envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Essa frase que ele diz aqui, pelas críticas envenenadas, isso nos leva à conclusão número 1. A conclusão número 1 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec fala da crítica, que ele escreve: a crítica só tem valor na medida daquele que critica conhece o objeto criticado. Pois criticar aquilo que não se conhece, que não se estudou com escalpelo do observador consciente, não é criticar, mas dar mostras do seu triste e pobre entendimento. Frase de Kardec, está lá na conclusão número 1, ou está aqui, né, está aqui na conclusão número 1 do Livro dos Espíritos. E segue Santo Agostinho: os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de uma fonte pura. E para encerrar esse assunto, meditemos sobre a sequência dos conselhos. Aí continua. E diz Santo Agostinho: durante muito tempo os homens se têm estraçalhado e anatemanizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. Com semelhante sacrilégio. Vejam. Em nome de um Deus bom, misericordioso, se assim quisermos dizer, em nome de um Deus bom, brigamos? Veja, durante muito tempo os homens se têm estraçalhado e anatemanizado mutuamente em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. Aqui é uma força de expressão, óbvio, filosófica de Santo Agostinho, se ofender, porque Deus não se ofende, óbvio.
E aí segue, o Espiritismo é o laço que os unirá um dia, um dia. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde está o erro. Mas, por muito tempo ainda, escribas e fariseus o negarão, como negaram o Cristo. Escribas e fariseus é uma alusão àqueles escribas e fariseus que hoje continuam, alguns escribas e fariseus, não, obviamente, não de forma real, mas de forma simbólica, com os fermentos, as discussões, né? Como disse o Cristo, fuja do fermento dos fariseus, das discussões estéreis. E ele segue, quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si se dividiram o mundo? Entre si dividiram o mundo. Olha que interessante. Não é o mundo que dividiu em seitas, as seitas que dividiram o mundo para elas. Aí diz, quer saber sob qual influência estão ou está uma ou outra sesta? Eles respondem, julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Nunca os bons espíritos instigaram o mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência, nunca estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses são os prediletos dos bons espíritos e os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que este lhes indicou para chegarem até ele. E aí assina Santo Agostinho. E encerra. Eu vou voltar a essa frase. Nunca, olha a contundência, mas que não machuca. Nunca os bons espíritos instigaram o mal. Vejam aqui, nunca. Olha a ideia adverbial. Nunca os espíritos instigaram o mal. Jamais, olha a ideia adverbial, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Nunca estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Vejam, nunca, jamais. A força adverbial dessas palavras. Esse nunca, esse jamais, são ideias adverbiais de tempo, mas podem ser entendidas também como intensidade. Aqui o nunca e o jamais podem ser vistos como advérbios de intensidade. Embora sejam advérbios de tempo, mas aqui traz a intensidade. Esse nunca os bons espíritos chegaram ao mal é com intensidade, para realçar, para reforçar. É nunca. Foi nunca, será nunca. Jamais. Olha que força Santo Agostinho está usando para nos falar. E quanto ainda temos de contendas no meio espírita? Quanto ainda temos os que escandalizam em nome da verdade? Marilena Chauí, ela disse, a verdade nunca pode escandalizar. Filósofa, Marilena Chauí, filósofa, muito conhecida dos estudiosos da filosofia. A verdade nunca pode escandalizar. E nós temos um exemplo disso em Cristo. Não é exemplo do que falou Marilena Chauí. É o fato concreto que pode permitir alguém falar que a verdade nunca pode escandalizar. O encontro de Jesus com Pilatos. Pilatos pergunta-o, sois rei? Jesus responde, tu o dizes. Que
vieste aqui fazer? Pergunta Pilatos, e Jesus responde, dar testemunho da verdade. E o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Jesus nada respondeu. Quando perguntou a ele o que é a verdade, ele nada responde. Porque verdade é algo nobre. A verdade não pode escandalizar. Quando ela escandaliza, quando ela é falada no momento não adequado, para ouvidos não adequados, para ouvidos que não podem dar o devido valor. Por isso, Emmanuel, traz esse sentido, onde tua palavra não ajuda, cala-te. Muitas vezes, não é que está escondendo a verdade, é que a verdade tem um momento certo. Dizia Francis Bacon, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Veja que interessante. A filósofa Marilena Chauí diz, a verdade não pode escandalizar. Francis Bacon, também filósofo da Idade Moderna, dizia, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Filha do tempo. O que é filho do tempo? Da maturidade. Maturidade de quem fala, maturidade de quem ouve. Ah, mas eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo a verdade. Fale sim a verdade. Seja verdadeira, mas não seja ofensiva com a sua verdade. Seja verdadeira, mas não seja ofensiva. Eu sou muito direto, diz outra pessoa. Eu sou objetivo. Ótimo, seja objetivo. Mas não seja agressivo. Não seja agressivo. A palavra, o verbo, na linguagem joanina, lá no primeiro capítulo do livro de João, do Evangelho de João, ele dizia, no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por causa do verbo. Verbo, no Evangelho de João, logos do grego. Logos do grego. Palavra. Tudo que foi feito por causa da palavra. Quando João assim disse, ele se referia ao primeiro capítulo do Gênesis bíblico. Quando lá nos mostra, a partir do primeiro capítulo, no princípio era Deus e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, separe as águas. Disse Deus. E disse Deus, faça-se a luz. E disse Deus, nasça a planta. Tudo que foi criado na parábola da criação do Gênesis, na parábola, foi pela palavra. Em outras palavras, a palavra é para fazer crescer. A palavra é para soerguer. A palavra é para criar. A palavra não é para destruir. A palavra não é para desmerecer. A palavra não é para prejudicar. A palavra é para criar, para elevar. Tudo que foi feito por causa do verbo, da palavra, disse o evangelista João. E aqui a Lâmia traz uma frase atribuída a Chico. Né? Chico dizia, quando for falar, coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. Muito bem lembrado, Lâmia, essa frase do Chico. 1 litro de amor e uma gota de verdade. Então ele dizia, quando for falar, coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. É bem chiquiano isso, né? É bem chiquiana essa frase. Olha que doçura de frase. Coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor. Ou seja, fale a verdade com carinho. Fale a verdade com respeito. Não desnude alguém com a verdade sua. Porque a verdade tem 3 faces. A que eu vejo, a que o outro vê e a realidade, que pode ser diferente das 2 verdades.
eu vejo uma verdade, o outro vê outra verdade, e o fato pode ser diferente das duas verdades. A realidade pode ser diferente das duas verdades. Interessante isso, né? E é assim que se encerra Santo Agostinho, o Livro dos Espíritos, com essa última conclusão, com essa última frase. E é assim também que a gente encerra esse estudo, que nós começamos, salvo engano, em abril do ano passado. E fomos passeando pelo Livro dos Espíritos. Porque é um passeio, é agradável. Fomos passeando. Começamos lá no livro 3º das Leis Morais, depois fomos para o livro 4º das Penas e Gozos Futuros, das Esperanças e Consolações, depois fomos para o livro 1º das Causas Primeiras, e depois para o livro 2º, e agora para as conclusões. Repassamos as 9 conclusões. Mais de um ano, estudando juntos, né? O nosso grupo de estudos, estudando juntos. E eu só tenho a agradecer a vocês. Agradecer a vocês por esse companheirismo, esse carinho para comigo, não merecido da minha parte, essa cordialidade que vocês têm para comigo, essa parceria, essa consideração. Olha, vocês dizem, escrevem, que aprenderam. Nós aprendemos. Quanto eu aprendi com observações que vocês trouxeram. Infelizmente, esse nosso estudo não podia ser falado por todos nós, né? Eu falo e vocês escrevem. Mas olha, quantas coisas eu aprendi com o que vocês escreveram. Aqui no Facebook, aqui no Instagram, vocês escreveram. Conclusões às quais vocês chegaram. Até fizemos companheiros aqui, companheiras aqui, amizades aqui. Tivemos um ponto de encontro, né, o nosso estudo, um ponto de convergência. Olha, eu agradeço. E é com a minha mineirice que eu agradeço. Porque a gente aqui, nesse interior de Minas, nesse cantinho de Minas, quando a gente quer agradecer, mas o agradecimento precisa ser grande, precisa ser profundo, e a gente não consegue, aí a gente diz assim, Deus lhe pague, Deus lhe pague. Então esse agradecimento que eu faço para vocês, é assim, ele é tão grande que eu não consigo agradecer, senão com a nossa maneira mineira aqui. Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção. Deus lhes pague pelo carinho. E que bom que nós pudemos estudar juntos. A gente encerra esse estudo, mas a leitura não, continue lendo, continue estudando, porque eu continuo. Aqui dá para ver pelo estado do meu livro, né, coitado. Ele está precisando quase que reencarnar já. Aqui sim é uma reencarnação, né? Uma encarnação, vamos dizer assim, né? Obrigado, gente, tá? E desculpe ter passado esse último estudo para o dia de hoje, né, fora do que nós fazíamos aos domingos, mas é porque no próximo domingo eu teria dificuldade de fazer essa live. E já estava demorando para a gente fechar essa conclusão número 9. Fechar não, conversar sobre a conclusão número 9. Então desculpe por ter marcado para a noite de hoje, ok? Hoje, dia 2 de setembro. Daqui 11 dias será meu aniversário, né? Dia 13 de setembro. Então, olha, o presente antecipado eu já recebi, que é esse carinho, essa presença de vocês aqui. Tá certo? Então, muito obrigado. Boa noite para vocês. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando para continuarmos o estudo. Uns disseram, vamos estudar o Livro dos Médiuns, estudar a Gênese, o Evangelho. Não sei, vamos ver, né? Vamos ver a sequência, vamos ver. Talvez um domingo ou outro a gente traga alguma coisa, mas vamos ver.
tá? Acho que tudo tem o começo, tem o meio, tem o fim, né? Tudo tem um ciclo, né? E fechar ciclo e abrir ciclo é a nossa sina, né? Eu estou dando uma mineirada aqui de novo, a minha mineirice tradicional. Então a gente vai fechando e abrindo, né? O fechar é abrir, né? Então encerramos esse ciclo aqui do estudo do Livro dos Espíritos. Vamos ver, vamos deixar as circunstâncias, o tempo, e aí a gente, quem sabe, constrói, né, juntos mais um outro ciclo de estudos, tá certo? Boa noite para vocês, bom sono, um bom final de semana, né, para os que gostam de falar assim, sextou, então amanhã pode dizer sextou. Então, um bom final de semana, um bom sextou para todo mundo, um bom sabadô para todo mundo, e para começar a semana, um bom domingou para todo mundo. Sigamos em paz, vivamos em paz, como gosta de dizer a minha esposa, a Leia, melhor antes estar bem, se sentir bem, do que ter razão. Melhor estar bem do que ter razão. Isso serve, né, para esses períodos nossos aqui, para esses dias vindouros. Vamos evitar as discussões. Melhor sentir-se bem do que ter razão. Então não vamos disputar quem tem razão. Aproveitemos o feriado, para os que vão prolongar, mas aproveitemos buscando se sentir bem do que ficar disputando razões. Eu acho que dá para entender, tá certo? Ótimo fim de semana, ótimo feriado, que Deus nos abençoe, que abençoe nossas famílias e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado.